Pessoal, bom dia. Vamos para mais uma videoaula aqui da gente, né? Nós estamos na nossa turma do segundo ano, aula de número 13. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos começar um novo tópico, certo? Terminamos nas últimas aulas a parte de radioatividade, que encerra basicamente o bloco energético, né, da química do segundo ano. Começamos com termoquímica, passamos para eletroquímica e terminamos com radioatividade, tá bom? Paulo, por que cálculos químicos agora, nesse momento? Porque, pessoal, é como a gente já comentou em aulas anteriores, nós temos conteúdos que são prioritários para a prova do Enem. E um desses conteúdos é cálculo químico. Então a gente vai começar aqui hoje, tá? Que é, na verdade, o passo inicial do principal conteúdo do Enem, diria eu, em química, um dos principais, na verdade, que é estequiometria, tá bom? Então, nós vamos começar aqui em cálculos químicos e a gente só vai parar agora quando terminar estequiometria. Tranquilo, pessoal? Então, bora para cá, vamos cuidar da vida. Olha, o nome do conteúdo é relações de massa. As páginas são 219 a 223. Só que não do volume 2, do volume 1. Paulo, eu não tenho mais o volume 1. Pessoal, infelizmente, essa parte do conteúdo de estequiometria é relativa ao primeiro ano. Como eu já expliquei em sala para vocês, a nossa carga horária de primeiro ano, às vezes, na maioria das vezes, não nos permite ver esse conteúdo no primeiro ano. Então, ficou essa pequena lacuna na nossa turma. E aí agora a gente vai preencher essa lacuna, tá bom? Paulo, mas e aí? Eu não tenho mais o volume 1, eu vendi, eu emprestei, eu sei lá qual foi que eu fiz. Bem, galera, dá para acompanhar pelas videoaulas, sussa, tranquilo. Eu vou evitar ao máximo passar atividades do livro, dessa parte, exatamente por conta dessa pequena problemática. Eu não quero criar dor de cabeça para seu ninguém. E se for o caso, você diz, Paulo, está difícil acompanhar só pela videoaula. Porque qualquer livro do primeiro ano de Química, pessoal, vai ter o conteúdo. Certo? Mas, se você disser, olha, está difícil acompanhar, eu posso montar uma apostilazinha, coisa básica, resumida, e disponibilizar para vocês. Sem problema nenhum. Basta que vocês me solicitem. Ou então, como eu disse, ó, Paulo, tá dando para acompanhar tranquilo, videoaula de boa e tal, então beleza, vamos embora. Tá certo? Então, repito, esse conteúdo aqui, essas páginas são do volume 1 do livro de vocês. Não é volume 2 não, não adianta procurar que você não vai encontrar não. Tá certo? Então, repito, eu vou estar evitando ao máximo passar os exercícios do livro para evitar essa complicação. Beleza? Bem, bora para cá, vamos cuidar que o tempo está passando. Ó, para começar, para entender esses cálculos químicos, a introdução aos cálculos químicos, nós vamos começar com as relações de massa. Veja, lá no primeiro ano, quando se estuda a parte dos modelos atômicos, nós percebemos o quão difícil é quantificar o átomo, medir, né? Determinar as grandezas exatas dele. Por quê? Porque ele é uma coisa muito pequena. Então, pegar um átomo, por exemplo, para medir o seu tamanho ou diâmetro, como você preferir denominar, é uma coisa extremamente complicada. E aí, essa mesma dificuldade se aplica à questão da massa. Como é que eu vou medir a massa de um átomo? Então, pessoal, aqui hoje eu vou apresentar para vocês alguns conceitos muito básicos, muito elementares, de como é que isso foi feito. Bem, veja só. A primeira coisa que se fez foi o quê? Criar uma unidade de referência. Paulo, como assim unidade de referência? Se você for um pouco mais curioso e quiser ir buscar isso, por exemplo, procure na internet o que é o quilograma, o que é o litro, o que é o metro. Quem estabeleceu essas unidades? Você vai perceber que foram unidades, entre aspas, criadas. Como, por exemplo, pessoal, a questão do alfabeto. Não existia alfabeto, alguém criou. Então, a maioria das unidades que a gente utiliza são unidades padrões que foram estabelecidas em um dado momento da história da ciência. Então, a massa do átomo também
ou com a massa do átomo, também foi a mesma coisa. Se instituiu uma unidade de referência e a partir dessa unidade foi sendo calculada a massa de todos os elementos químicos até o presente momento. Paulo, como assim unidade de referência? Seria, pessoal, fazendo uma comparação com a física, como a questão do movimento, a definição de movimento de física de primeiro ano. Eu não preciso olhar um referencial para saber se um corpo, um objeto está em movimento ou repouso. E dependendo do referencial, ele não pode estar as duas coisas. Então, assim, aqui nós vamos tomar como um referencial, certo? Vamos ter um referencial para calcular a massa dos demais elementos. E que referencial foi esse? Bem, se escolheu, salvo engano, no ano de 1962, o ano não importa, né? Mas se escolheu neste ano que o elemento de referência seria o carbono. Se você me perguntar o porquê do carbono, basicamente por conta da abundância dele. É um dos elementos mais abundantes que existe. Ou pelo menos foi essa a explicação que eu conheci para a escolha do carbono. Por que escolher o carbono? Por que não escolher outra coisa? Tá bom? Aí vamos parar para pensar o seguinte. O carbono tem massa igual a 12. Lembrando que massa, pessoal, massa atômica, né, se representa na parte superior do elemento, tá? Geralmente no canto superior esquerdo. Então, o que foi estabelecido? Foi o seguinte, o primeiro conceito que eu preciso apresentar para vocês é o conceito de unidade de massa atômica, que nós vamos chamar simplesmente de U ou UMA, certo? Então, foi escolhido o carbono, que tem uma massa igual a 12. O que acontece? Imagine, no livro de vocês tem uma representação melhor disso, mais bem desenhado, mas repito, como alguns vão ter o livro, eu fiz a representação aqui da forma que eu consegui fazer, tá? Então, perdão pelo desenho. Eu fiz aqui, então, como se fosse uma pizza, uma esfera, né? A pizza é mais fácil de entender. E fatiei essa pizza em 12 pedaços iguais. Então, o que é a unidade de massa atômica? O que é isso? O que é o U ou UMA? É 1/12, ou seja, é uma fatia desse carbono. Ou seja, essa vai ser a nossa unidade de referência. Paulo, não entendi patavinas o que é esse 1/12 do carbono, ou o que é esse UMA. Vamos para cá? Vamos para o exemplo? Olha aqui, nós temos o nitrogênio. Quanto é que é a massa dele? 14. O que é que significa dizer que o nitrogênio tem massa 14? Significa dizer, vamos lá, significa dizer que ele tem 14, ó, a massa dele é 14. Significa dizer que ele tem 14 U. E o que é esse 14 U? Repito, esse U aqui, cada Uzinho desse corresponde a 1/12 do carbono 12. Então seria mais ou menos assim. O carbono tem quantas fatias na pizza dele? Tem 12. O nitrogênio vai ter quantas? Vai ter 14 fatias. Entendeu como é mais ou menos a comparação? Ó, então isso aqui, pessoal, significa dizer que ele tem 14 vezes 1/12 do carbono. Por quê? Repito, esse Uzinho aqui é a mesma coisa disso aqui. É equivalente. Certo? Paulo, peraí, deixa eu ver se eu entendi alguma coisa disso. Vamos pegar o hidrogênio. Quanto é a massa do H? É 1. Sendo assim, o H só tem uma fatia. O carbono tem 12. O H só tem uma. Se eu pegar então, Paulo, um elemento que tem massa 80, sei lá, acho que é o bromo, se eu não me engano, tem massa igual a 80. O que é que significa esse 80U? São 80 fatias. 80 unidades de massa atômica. Entendi, pessoal? Então esse U é a unidade de referência. Ela foi e é utilizada até hoje por todos os países na hora que vai ser calculada a massa de um elemento. Né? No caso, quando eles descobrem um novo elemento para determinar a massa desse elemento, eles utilizam essa unidade padrão chamada de unidade de massa atômica. Tá certo? Paulo, mas e na prática? Porque esse U aí eu nunca vi ele em canto nenhum. Bem, aí já é uma outra história, conversa para outras aulas.
de como é que é feita essa transformação para a vida real, vamos dizer assim. Mas, para os curiosos, novamente de plantão, muito tempo depois, descobriu-se que essa unidade, 1U, uma unidade de massa atômica transformada em grama, equivale a esse valor aqui, né? 1,66054 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então é uma coisa extremamente pequena. Tá certo? Beleza. Então o primeiro conceito é esse, unidade de massa atômica. A unidade padrão para medir a massa de um elemento. Certo? Vamos lá. Aí alguém pode perguntar assim: Paulo, tem elementos na tabela periódica que a massa ela é decimal, ela é quebrada, o número, né? Tipo, por exemplo, o cloro é 35,5. Como é que quebrou essa fatia no meio? Por que deu 35,5, por exemplo? Como é que é feita essa conta? Como é que isso fecha? Bem, pessoal, é o seguinte. Um elemento químico, geralmente, não é regra, mas geralmente ele existe na natureza na forma de vários isótopos. Lembrando o primeiro ano, o que é um isótopo? São átomos de um mesmo elemento, certo? Que possuem número de massas diferentes. Paulo, como é que ele é do mesmo elemento e a massa é diferente? Porque quem define o elemento, pessoal, é o número atômico. Então eu posso ter, por exemplo, o hidrogênio, já que a gente mencionou ele nesse instante. O hidrogênio tem 3 isótopos. 3 isótopos. Todos eles têm massa, ou número atômico igual a 1. Mas a massa deles é diferente. Certo? Então, o que é que acontece? O valor que aparece na nossa tabela periódica é resultado de uma média, não aritmética, uma média ponderada desses isótopos. Então, calcula-se a média de todos os isótopos que existem na natureza. Por isso que alguns átomos dão o valor quebrado, não dão o valor exato. E para mostrar como isso é feito, eu deixei aqui no quadro, né, um exemplo para a gente poder conhecer como é que esse cálculo é feito. Então aqui, ó, eu tenho uma tabelazinha, eu coloquei os nossos isótopos X, eu chamei de X' e X duas linhas. De novo, quem determina o que é o elemento ou que elemento é aquele não é a massa, é o número atômico. Então você perceba que o número atômico aqui é o mesmo. Significa dizer que esses dois átomos são do mesmo elemento. E aí o que é que acontece? Esse primeiro isótopo aqui tem massa 20, 21, e esse outro aqui tem massa 21. Sendo que a sua abundância, a sua ocorrência na natureza, nesse caso aqui é de 40% e nesse caso aqui é de 60%. Onde é que eu quero chegar com isso? Repito, o valor da massa atômica que você encontra na sua tabela periódica é uma média ponderada das massas individuais daquele cidadão ali. Como assim uma média ponderada? Como é que eu vou fazer isso? Vai ficar assim, ó. Vamos lá. Então a massa do X vai ser o quê? Como eu disse, é uma média ponderada. Eu vou pegar a massa do primeiro, que é 20, vezes a sua abundância, a sua, né, porcentagem. Vou somar com a massa do segundo, vezes a sua porcentagem, que é de 60%, e como é uma média ponderada, eu vou dividir pelo total. Quem é o total? O total é 100%. Então, pessoal, aqui vai ficar o quê? Vai ficar x igual a 20 vezes 40 dá 800, mais 21 vezes 60, 20 vezes 60 dá 1.200, então dá 1.260, se não estiver fazendo as contas erradas, espero que não, dividido por 100. Logo, esse meu elemento x vai ficar 1.260 com 800 dá 2.060. Dividido por 100 vai me dar um x igual a quanto? 20,60U. Então, por exemplo, esse valor, o 20,60, seria o valor que apareceria na tabela periódica. Então é por isso que tem alguns números que são
quebrados, que são decimais. Entendido, pessoal? Certo? Então, esses são os dois primeiros conceitos que nós temos para apresentar para vocês. Nas próximas aulas, a gente vai começar a trabalhar com, como eu disse, com a parte mais real. Certo? Aí, para terminar, eu tenho aqui o conceito de massa molecular. Paulo, o que é a massa molecular? Pessoal, vamos fazer uma dedução bem simples. Massa atômica é a massa do átomo. Massa molecular, portanto, vai ser o quê? É a massa da molécula. Ou seja, vamos apagar aqui. Ou seja, o que é uma molécula? Uma molécula é nada mais do que um conjunto de átomos, sejam eles do mesmo elemento ou de elementos químicos diferentes. Daí o termo, né, substâncias simples ou compostas. Mas, o que acontece? Se eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, se eu tenho aqui, por exemplo, a molécula da H2O. De que é composta essa molécula? Essa molécula é composta por quem? Por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. De tal maneira que se eu quiser calcular a massa molecular disso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa de um H, somar com outro H e somar com O. Lembrando que essas massas são todas tabeladas pela tabela periódica. Todas as massas estão lá para serem consultadas. Na maioria das vezes, as próprias questões informam. Então, não se preocupe em estar decorando esses valores. Tá bom? Então, o que é que acontece? Por tabela, o H vale 1 e o O vale 16. Certo? Abrindo aqui um parênteses, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Sempre que for possível, certo? Você arredonda o valor da massa. Por exemplo, o oxigênio em algumas tabelas periódicas está lá colocado 15,99. Arredonda esse negócio para 16. Paulo, é correto arredondar? Olha, nós vamos fazer uma prova de vestibular que não pode usar calculadora, que o tempo é curto, então você tem que economizar em algum local. Certo? E isso economiza tempo na hora de fazer conta. Quando é que eu não devo arredondar? Quando a casa decimal for 5. Por exemplo, o cloro. 35,5. Você não arredonda. Como o cobre. 63,5. Você não arredonda. Mas sempre que for possível, você arredonda. Outro exemplo, magnésio. Tem tabela periódica que bota lá. Magnésio 24,1. Cara, 24. Pronto, acabou. Se faz a tua conta normal. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Agora, como é que eu vou fazer aqui? O H vale 1. Então vai ficar 1 mais 16. O que vai me dar um valor igual a 18. 18 o quê? 18U. 18 unidades de massa atômica. Então, voltando para o conceito inicial, a molécula da água teria 18 fatias. Certo? Paulo, se eu pegar uma molécula maior, tipo essa daqui, C6H12O6, que é a molécula da glicose, salvo me engano. Como é que eu vou fazer? Ao invés de você fazer assim, você pode simplesmente transformar essas somas em um produto. Então, em vez de repetir o carbono aqui, C mais C mais C, você bota simplesmente 6 vezes o C. Mais, quantos H nós temos? 12. 12 vezes o H, mais 6 vezes o O. De novo, nós já temos ali em cima o valor do H e do O, e o C, por tabela periódica, eu vou botar aqui do ladinho, o C vale 12. Até já está aqui, né? Afinal de contas, ele é o elemento padrão. Então, como é que fica aqui? Vai ficar 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. Resolvendo aqui as nossas multiplicações, como é que vai ficar? Vai ficar assim. 6 vezes 12, 72. 12 vezes 1, 12. 6 vezes 16, 96. 72 com 12 dá 84. 84 com 96 dá 180. 180 o quê? 180 U.
Então, essa seria a massa molecular da glicose, certo? Pessoal, então, por hoje a gente vai parar por aqui. A gente vai estar deixando o exercício na plataforma para ver se ficou entendido. E qualquer dúvida, vocês repassam para mim. Me dê um retorno em relação ao material, certo? Obrigado pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!